Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Costura Lena. Hoje vamos fazer uma capa para tablet. Para conhecermos as medidas que nos são precisas para o tecido principal e tecido do forro, eu já cortei o meu tecido à medida. Vamos colocar o tablet bem à beirinha na parte de baixo do tecido e numa das laterais. Vamos deixar na outra lateral 5 cm a mais e no cimo do tecido 4 cm a mais. Vamos precisar também de um pedacinho de tecido estampado para um dos tecidos principais. A altura é a mesma que o tecido principal e a largura é de 8 cm. Fita de viés para as laterais deste pedacinho de tecido. Vou utilizar mais ou menos 60 cm de fita de viés. Dois pedacinhos para a aba de 13 cm por 9. Um botão imantê. Entretê-la para o tecido do forro. Vamos começar por colar a entretê-la no avesso dos tecidos. Agora vamos alfinetar e costurar o viés nas laterais deste pedacinho de tecido estampado. Vamos marcar o meio de um dos tecidos principais. Marcamos o meio deste pedacinho de tecido e alfinetamos o tecido principal. Colocamos meio com meio. Agora vamos passar uma costura a toda a volta, bem à beirinha. Vamos costurar a aba, dobramos o tecido e arredondamos ligeiramente os ângulos. Agora juntamos tecido principal e tecido do forro, direito com direito, e alfinetamos as laterais e o cimo do tecido. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Cortamos o excesso de tecido da costura, vou utilizar a tesoura de picotas. Desviramos.
Vamos passar um pesponto mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Agora vamos alfinetar a aba ou tecido principal. Marcamos bem o meio. Marcamos o meio da aba. Colocamos os nossos tecidos direito com direito. Alfinetamos e passamos uma costura. Agora dobramos o tecido ao meio e na parte de baixo do tecido vamos arredondar ligeiramente os ângulos, como estão vendo. Fazemos a mesma coisa no segundo tecido e no tecido do forro. Agora vamos juntar o tecido principal e tecido do forro, direito com direito, e alfinetamos o cimo do tecido. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha e fazemos a mesma coisa nos outros dois tecidos. Agora juntamos os nossos tecidos direito com direito, forro com forro e tecido principal com tecido principal. Vamos virar a costura para o lado do tecido principal, alinhamos bem as costuras nas laterais e alfinetamos a toda a volta. Passamos uma costura a toda a volta, mais ou menos a 1 cm da beirinha, e no tecido do forro vamos deixar uma abertura para poder desvirar. Cortamos o excesso de tecido dos ângulos, vou utilizar a tesoura de picotes e depois desviramos. Alfinetamos a abertura que deixamos no forro e passamos uma costura. Vamos passar um pesponto a toda a volta, mais ou menos a meio centímetro da bordinha. Agora vamos colocar o botão com os pontinhos à mão.
A capa está prontinha, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.